foi bem taxativo, não usou minhas palavras, porque às vezes o ministro Wellington Dias, naquele estilo político único dele, ele é meio vaselina, ele fala se falar... Maleável. Mas dessa vez não, ele foi bem direto. Vamos lá. O senhor disse publicamente sobre a indicação para vice na chapa do governador Rafael Fonteles que ninguém decide sozinho. E aí eu queria ouvir mais do senhor sobre o que o senhor entende desse processo para 2026 e se ninguém decide sozinho, quem são esses decisores? Então veja, eu talvez seja um dos mais humildes, não é, dos líderes. Na verdade, é um orgulho muito grande poder representar o povo da Parnaíba, não é, de toda essa região norte do Piauí, no Senado Federal, emprestado, não é, para essa missão no Ministério do Desenvolvimento Social. Claro, eu não posso negar a minha alegria e minha dedicação, né, para também fazer um bom mandato. Não sabe, comemorei assim que nem uma Copa do Mundo. Tiramos o Brasil do mapa da fome com a FAO. Estamos alcançando o mais baixo nível de extrema pobreza, de pobreza e de desigualdade. Um país com mais igualdade. E o nosso ministério tem um peso muito grande sobre isso. Na política, o que eu digo é que as decisões serão feitas com diálogo. O fato é que o Partido dos Trabalhadores, o único partido da minha vida, desde a criação, que eu estou nele, é um partido que não tem dono. Né? Então, nem eu, nem o Lula, nem o Rafael, nem o Florentino, ninguém é dono. Aqui tem que ser no diálogo. A gente tem liberdade de apresentar qual é a proposta que acha melhor, mas tem que ouvir os outros. E ainda temos uma frente de partidos extraordinária. No final, ele se refere a MDB, PSD de dado, PSB de bola e PCdoB. São esses, né? Porque se a gente falar em PDT e Solidariedade, ok, são partidos que hoje estão na base, mas que devem se misturar com a federação, não é? Então, são esses... O ex-governador, o ministro Wellington Dias, ele dá a entender que fala em nome de um grupo grande, Ari. É isso mesmo, você foi direto ao ponto. Ele não é uma voz solitária. Pelo contrário, muitos deputados estaduais, prefeitos do Partido dos Trabalhadores, vereadores do Partido dos Trabalhadores, não têm coragem de vir a público falar isso. Por quê? Porque não querem comprar uma briga com o governador Rafael Fonteles, com o Palácio de Karnak. E o Wellington é o único dentro do PT que verbaliza o que eles querem dizer. Então, quando um vídeo desse vai aqui no ar, no Jogo do Poder, os deputados aplaudem, os vereadores aplaudem, o PT Raiz aplaude. Por quê? O PT Nutella aplaude também, porque ele diz o seguinte, olha, o Wellington está sinalizando, Rafael, sei que você tem 80% de aprovação, mas não é assim não. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser negociado. E ele citou o Lula, que ele nunca havia citado em nenhum pronunciamento público dele em relação à chapa daqui. Ele nunca tinha citado o Lula. Ele sempre falava dele próprio, do PT, dos aliados e do Rafael. Pela primeira vez eu vejo o ministro Wellington Dias citando o fator Lula na definição das eleições de 2026 aqui. E aí, o Lula vai interferir? Como? Vai pedir para mudar o vice? Não vai? Rafael vai atender se ele pedir? Porque Rafael tem pretensões nacionais. Dizer um não para o presidente da República, o Lula pode não gostar, isso pode ter reflexo no futuro. Então, essas placas tectônicas estão se movimentando. Neste exato momento, a história está sendo feita agora. A história sendo escrita pelos líderes, que são eles. O Wellington, ele falou os três aí, ó. Nessa frase aí, ó. Nem eu, que é o Wellington, nem Lula e nem o Rafael, são os três. São esses três aí os que comandam o processo aqui da definição do PT, da chapa majoritária. São esses três. É Rafael, é Wellington, é Lula. São eles três, Apoliana. E eu estou mandando aí, Amadeu, no grupo aí Apolíneos,
A imagem do encontro que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, se não me engano, o foco nem é de fato o encontro, mas você veja aí a quantidade de pessoas arregimentadas. É uma reunião que o Wellington fez para o Mauro, né, o Mauro Eduardo, da CEID. Mas o que me contaram, Amadeu, é que nesse encontro, quase que a reunião não começava. Porque todo mundo apertando a mão do Wellington, todo mundo fazendo das declarações. Exatamente, todo mundo fazendo esse reconhecimento, abraçando o ministro. Então, assim, você vê como o Wellington continua e vai ser ainda por muito tempo essa liderança forte do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí. E eu acho que essa foto exemplifica muito, porque isso aí é uma das muitas reuniões que o Wellington está fazendo em nome de candidatos dele, né? Tem outros nomes, mas... E é uma justiça reunião... se lhe faça, antes, você vai já falar da reunião. É preciso também fazermos justiça. O governador Rafael, nas entrevistas, que foram feitas entrevistas com o Wellington e com o Rafael, e nós mostramos aqui. O governador também disse, não, a decisão não é minha. Será tomada junto com o Wellington e as lideranças. Ele falou isso. O governador não puxou para ele a decisão, não. Ele compartilhou. Para fazer justiça, é uma fala do governador Rafael que nós mostramos aqui. Ele disse na entrevista, a decisão será minha, do Wellington, será compartilhada. Vai, Eliezer. Só destacar que essa reunião aconteceu com cerca de 600 lideranças que são influentes nos municípios e têm um poder de convencimento, de articulação nas regiões onde atuam. E aí, diante desse caso, diante desse debate, Amadeu, a gente vê que a eleição de 2026 é bem mais previsível do que a de 2030. Nós estamos falando de um nome que pode se tornar governador do Piauí e de já movimenta o tabuleiro. Por isso a complexidade, por isso essa necessidade de diálogo, de consenso, para evitar dissensões e garantir que essa base permaneça unida em 26 e em 30. Fecha aí, Franci. Olha, Amadeu, o fato é que aquele movimento dos deputados federais, que inclusive chegaram a se reunir e iriam sugerir também um nome de possível vice na chapa majoritária, é um movimento que nunca foi debelado e era um reflexo também de um movimento de prefeitos e outras lideranças ligadas ao ministro Wellington Dias. Então esse é o único ponto ainda pendente na chapa da base governista para 2026 e eu acredito numa pacificação, obviamente não haverá rompimento nem troca de farpas públicas, no entanto é um movimento que segue vivo e que é referendado por essa fala do ministro Wellington Dias. Eu vou com o Eliezer, porque o Eliezer traz para a gente aí o presidente do PT. Isso. É o deputado Fábio Novo, que falou sobre essa escolha também. Vamos lá, Eliezer, você trouxe isso em manchete. Exatamente, tem esse destaque. Estivemos hoje com